prazer de estar aqui com a Isabela Piccoli, nossa querida Isa, que tem uma grande trajetória voltada em marketing, ela é publicitária e traz uma experiência principalmente ligada ao mercado de tecnologia, construção civil, mercado imobiliário, mercado de luxo, e já teve a experiência de passar e conversar com diversos tipos de público. E eu digo isso, Isa, porque é o seguinte, hoje se percebe uma batalha nas notícias, a gente acompanha nas redes sociais. De um lado, as gerações que se sentem incompreendidas pelo perfil diferente, por elas terem nascido, a geração Z, no caso, e também tem vários talentos ali, várias pessoas. Eu tenho uma equipe talentosíssima aqui da geração Z, mas existe a gente está citando pesquisas de forma genérica, né? Então, ao mesmo tempo que eles se sentem desconectados, as gerações, o pessoal mais velho, que eu me confundo com essa coisa de Y, Z, M, B, A, Z. Né? São muitas gerações X, Y. E aí existe, a gente vê na imprensa pesquisas e análises dizendo os empresários precisam compreender a geração Z. Do outro lado, os empresários não entendem de jeito nenhum, a rotatividade é alta, eles são fora da casinha, o que também existe. Como lidar com esse universo multigeracional? A Isa, pessoal, ela é hoje responsável pelo marketing do nosso cliente, a CK Empreendimentos, uma das construtoras que é referência em alto padrão e atende também com produtos totalmente inovadores, atende diversos públicos, né? E com novidades para diversos públicos. Como é que tu enxerga isso, Isa? Exato. E obrigada pela participação. Obrigada a vocês, meninas. Obrigada pelo convite. Então, a CK hoje, ela abre um novo nicho de mercado, né? Principalmente na Praia Brava de Itajaí, onde a gente cortou a fita no segmento de apartamentos e estúdios, que a gente categoriza como imóveis mais compactos, né? E isso é uma outra pegada se a gente olhar para trás e olhar a CK há 2 anos atrás, onde se vendia residenciais para um público mais voltado a famílias, né? Residenciais mais tradicionais, que a gente Que é o chama. público que tem uma idade mais avançada em relação a Z, né? Esse é mais focado ou não? Meio a meio. A gente costuma dizer que esse tipo de produto de imóveis compactos, ele pega a fatia de quem quer morar ou investir. Então, tanto que a nossa tagline, o nosso mote de campanha para os dois produtos que são lançamento da CK neste ano é para morar ou investir. Né? Então, quando a gente fala morar, é claro que a gente pega a geração Z, que já está disposta, que já está com esse mindset para eu não preciso de um apartamento de 180 metros quadrados. Eu quero comodidade, eu quero serviço, eu quero um acesso a um serviço pay-per-use, que eu possa descer, fazer uso da minha lavanderia, sem precisar ter aquela estrutura da máquina dentro de casa. Então, são pessoas que estão dispostas a uma vida mais enxuta, mas que nem por isso abrem mão de ter todo esse conforto dentro do seu condomínio, né? Então, quando a gente fala em investir, é justamente o cara que está vendo à frente e quem sabe compra essa unidade para poder fazer a locação para o jovem que vai habitar esse lugar, habitar ou alugar, enfim. E não para por aí, né? Porque também pode fazer um aluguel de curta temporada, talvez. Sim, a Então, solução é incrível. os estúdios, eles abrem um leque muito grande. Claro, em termos comerciais, sim, mas em termos de conversar com essa geração, que às vezes, é o que a gente estava comentando, que às vezes no TikTok, antigamente a gente morria de vergonha quando saía uma espinha no rosto.
Agora eles colocam o band-aid, sai. Bianca, você faz isso? Você coloca o band-aid? Não tenho coragem. Aí, a geração Z também, então não dá para generalizar. Mas a gente conversa com muitos empresários hoje e, de fato, existe uma dificuldade de reter talentos. Né? Você também trabalha com uma equipe grande e sabe que é desafiador trabalhar com pessoas no geral, né? Como é que funciona essa comunicação? Principalmente com essa geração. A própria mídia social, né? Que é a Você vê que as geração... construtoras estão trazendo também coisas diferentes para as mídias sociais, humanizando mais, mostrando a obra, como a própria CK faz, né? Mostra ali o andamento. Isso acaba aproximando também um pouco esse público jovem do que deixar apenas uma arte, como era antigamente, né? Isso casa com aquela coisa de missão, valores e tal, eles estão realmente focados nisso? Sim, até porque, até para conectar com a geração do imediatismo, né? Que eu queria entender, é desafiador mesmo, então, não é? É desafiador porque hoje, vamos supor, é muito comum que a gente produza um conteúdo para mostrar o andamento da obra. Porém, o andamento da obra não pode mais ter 5 minutos de tour, de explicação, no Instagram tem que ser papum, né? No YouTube, claro, a gente deixa o conteúdo mais denso, é aquele conteúdo que a gente consegue entregar com um lacinho para o cliente através de um e-mail direcionado. Prezada Larissa, querida Larissa, acompanhe o que aconteceu nos últimos 30 dias na obra do Artefato Towers by CK. Então ali tu consegue clicar e ir para o YouTube e ver na íntegra. E com isso eu tenho a nossa comunicadora maravilhosa Camille Reis, que faz toda a condução nossa representante catarinense, Camille, espero que assista esse vídeo. Espero que chegue até ela. E venha nos visitar. Verdade. E com isso a gente consegue também fracionar o material e distribuir de formas diferentes em cada uma dessas plataformas. Porque a gente sabe que quem está no Instagram não está a fim de ficar 5 minutos vendo um vídeo. Então, isso a gente vai entendendo e vai se adaptando com o tempo e com as formas com que a gente também vai acompanhando as mudanças da internet, né? E até, Isa, como você como comunicadora e como líder, como é que tu enxerga essa questão das pessoas lerem cada vez menos em um cenário, porque a gente fala previsão de futuro, mas ninguém previa também uma pandemia. Então pode ocorrer uma pandemia na comunicação, que é tudo hoje, ou seja, as pessoas elas estão, de fato, isso é uma realidade, lendo o que bem entendem, muitas por não estudarem ou por essa falta, não sei se é incentivo, que acabam não confiando em informações que às vezes são fake news, né, ou que não são oficiais, até de uma empresa ou etc. Como é que tu enxerga isso? Apesar de eu também lembrando que eu tenho exceções aqui na empresa que são pessoas da Z que gostam da leitura, né? Mas muitos não leem? Não leem. Eu tenho saudade da época que a gente pensava na copy do post. Hoje a copy, gente, a copy faleceu, né? Faleceu. Foi de arrasta pra cima porque música de falecimento da copy. Por favor, Luciano, bota essa música. E a gente tem que cuidar com o que fala também, por conta do algoritmo, a copy desviveu, né? A copy desviveu. Desviveu. E tudo tá ali no vídeo, na imagem, na legenda, e o vídeo ele tá já no 1.5. Os próprios cortes, né, de podcast, a gente vê tudo aceleradinho, com a legenda, e ali a gente, pegou o recado, tá dado o recado. Quem viu, se precisar ver de novo, vê de novo. A gente tem colaboradores, inclusive, que até assistem série no 1.5 acelerado. Mentira! O Matheus, né? Daí assistir série. Poxa! Luciano, neste momento, você faz um close do Matheus. Neste momento. Dá pra colocar a fotinho do Matheus? Dá, ele vai bolar. Suspense, perde toda aquela
o glamour da série. Meu Deus, aquele momento que você chora. Não, gente, não assisti. Falando disso, vocês viram, é muito prudente, vocês viram a última temporada do Black Mirror? Não, agora eu tô focada em White Lotus. Não, não vi. É bom? E você, veja Black Olha aí, Mirror? dicas. Sem palavras. Gente, é impressionante. E um dos episódios, um dos primeiros, mostra essa questão da evolução da quântica, inclusive, dos computadores quânticos. E um dos primeiros episódios mostra o que a gente comenta muito aqui na Rotas, a tecnologia dominando a vida das pessoas. Total, mas de uma maneira bem impactante, tanto que uma das moças, ela tinha um problema grave de saúde, e se ela não operasse, ela poderia falecer. Implantaram um chip nela, fizeram uma cirurgia, né, no cérebro, um microchip, só que beleza, ela melhorou, só que ela, ao longo do momento que ela conversava contigo, ela parava e falava assim, porque você conhece esse computador? Os anúncios. Sim. Existiu o momento do pitch da venda. E aí, para ela consertar isso, ela tinha que comprar upgrades. Olha o spoiler da série. Ela tá contando toda a série. Não, é que eu fico. Mas eu tô adorando. Ela vendeu a série. Eu vendi a série. Chegar e eu assisti. Mas é bem chocante, assim. Eu realmente fiquei bem chocada. E é algo que está acontecendo conosco, né? Porque o que eu vejo? Que conhecimento, que as pessoas, às vezes, algumas podem não entender que sem o conhecimento, sem resultados, não vai adiantar uma empresa, uma organização, ela não vai para frente. Então, se elas se dominarem pela comunicação, elas realmente ou vão perder o emprego, sendo dominadas, e vão dar espaço para aquelas exceções de pessoas que estão buscando realmente se diferenciar. Por isso que eu digo, eu não acho que tecnologia vai dominar o emprego de ninguém. Substituir, né? Eu acho que é a vez das pessoas que realmente são empenhadas, que estudam e que têm conhecimento, que se destacam. Então leiam, pessoal. Leiam, que é bacana. Por favor. Casos de veículo de comunicação que saiu com o comando do chat GPT. Exato. Né? Então, E assim, é muito fácil. O que as pessoas não entendem é que eu identifico, toda a nossa equipe aqui, com certeza você também, a gente brinca, porque a gente identifica de longe um texto escrito, é muito fácil. E empresas que buscam cada vez mais personalização. Escrito pela inteligência. Isso. Ou né, roteiros, campanhas, vocês devem identificar também. É muito simples de identificar. Então, para marcas, produtos, serviços que querem se destacar, é óbvio, legal a utilização da tecnologia, muito vai te ajudar, vai agilizar a produtividade, mas não sejam reféns dela e usem elas a seu favor. É diferente, né? Até porque vicia, né, gente? Uma vez que você... Vicia, tudo tu começa a perguntar. Uma vez que você recorre à inteligência artificial para te ajudar a fazer aquele e-mail com uma linguagem corporativa, me posicionando de uma forma mais profissional para o meu diretor, é meio que um caminho sem volta. Vai ficar lindo, tu vai adaptar, vai colocar ali o teu toque, né, pessoal, mas é meio que um caminho sem volta. Tu vai sempre recorrer. É um vício. Aí se torna uma muleta. Tá sempre com ele ali, tá sempre com ele ali. Não julgo, porque eu também uso. E que é um vício mesmo, que esses dias eu estava usando, e eu uso muito para organizar textos. Isso é muito legal. Fazer mind map é muito bom. Sim. Super legal. Pesquisas também, porque, por exemplo, você encontra pesquisa, né? A gente tá sempre buscando pesquisas. Porém, o chat ele vai te ajudar a organizar o que você quer daquela pesquisa. Ao invés de você ler 36 páginas, né? Você vai ter o chat a seu favor. Filtrando algumas informações. Exatamente. Ou indicando sites. Agora, você não é porque o chat falou que aquela pesquisa é verdadeira. Se você não checa a informação... Imagina se a tua assessoria de imprensa não checa a informação. Você confiando na tua assessoria de imprensa, nossa responsabilidade.
e uma pesquisa entra numa redação Uhum. errada, com dados errados. Isso reflete não só na imagem da assessoria, mas na imagem do Sim. assessorado. Então, Com é certeza. muito delicado. E a gente até estava brincando esses dias com outro entrevistado aqui, Isa, que botamos uma propaganda que o rapaz falava: use Colgate para o cabelo. Bem simples. Uma propaganda de uma mercearia muito simples. Eu acho que a pessoa não sabia escrever direito, escreveu de forma errada. Aham. Mas como uma mensagem ou uma falta de checagem de informação pode influenciar, inclusive, na saúde de uma pessoa. Aham. Porque se a pessoa não tem uma instrução, Aham. Ela vai passar Colgate no cabelo. O poder da influência, né? eu pensei que deve ser bem refrescante. Deve dar uma refrescada na Pois mente, é. né? Nós que trabalhamos com a mente, né? É. O que tu acha desse negócio de senso de propósito? Porque as pesquisas dizem que você, líder, deve entender a geração Z e ponto final. E tem o outro lado também. Vamos começar por um, depois a gente passa por outro. Aí, como é a batalha, eu vou puxar pro meu, a Tetreia puxa pro dela. Lembrando que eu não sou Z, por pouco. Não é, mas é por pouco. Então, É, considerando que a Tetreia Y. representa a geração Z e eu represento a geração que eu não vou falar o nome, tá? Eu também ia dizer, eu acho que eu não vou citar a minha geração. Isa e eu usamos o Harry Potter, aquele que não pode ser nominada a geração. Exato, exato. Propósito. Propósito. O pessoal hoje, o propósito, eu acredito que as pessoas, principalmente a geração nova e com a internet, a gente se obrigou a abrir a mente e o nosso propósito não é algo que é imutável. Porque a gente também tem que entender das tecnologias, tanto que a gente se adapta também, né? Nós vamos nos Então, adaptando. foi assim. O propósito da Isa profissional de 10 anos atrás é completamente do propósito da Isa de hoje. Como é importante a gente conversar sobre isso. Super. Como é importante. Naquela época, quando eu conheci a construtora CK lá em Navegantes, com certeza não era o propósito lançar esse tipo de produto compacto. Porque atendia famílias, ou o olhar estava em outro público. A gente não tinha galera da internet. A gente não tinha o boom dos coworkings, dos espaços projetados. Instagramável. Com toda essa diversidade, era algo assim muito, muito mais enxuto. Ou seja, daqui a algum tempo pode ser diferente. Então, por isso que algo que nunca ninguém vai tirar de ninguém é o conhecimento. Então, quando você conhece, da mesma forma quando você começa uma academia, por exemplo, você tem que se esforçar no começo para criar um hábito. Então, certas coisas na vida, na minha opinião, é importante você se esforçar, porque são importantes não para a empresa, não para nada, mas para você como pessoa, né? Quando a gente entende que está sobrecarregado, tem alguma coisa errada. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ambos, dentro de uma organização, devem se comunicar. Porque se tem alguma coisa errada comigo, eu também tenho que desabafar com a equipe. Não estou bem. Gente, isso diz muito. E assim, as pesquisas, eu não vou trazer dados aqui, mas eu converso muito com a minha gestora de RH e ela diz: Isa, eu te dou o material para te comprovar. As pessoas, essa rotatividade, principalmente por conta da geração, não é devido porque eles não estão preparados. Eles estão preparados. Porém, eles não têm a paciência. Eles são a geração do cansaço. Eles estão cansados de tudo. Eles se cansam muito rápido da gente. O próprio relacionamento, a gente vê. Também o que diferente acontece? daquela menos a Bianca, que é mais Não fria.
E essas pessoas, o que Que mais... bom que é calculista. Porque aqui é só pisciano, né? Alguém tem que nos trazer pra terra. E o que mais me chamou a atenção, meninas, não é só isso, não é nem isso. É o fato de essas pessoas serem demitidas por questões comportamentais. Não é porque elas não são boas, elas são sensacionais. Elas são aquelas que estão, são os multitarefas, são aqueles que estão aqui batendo papo com a gente, estão recebendo a notificação no smartwatch, estão com o celular vibrando, estão com a cabeça, são rápidos, mas ao mesmo tempo eles têm um problema de comportamento. Tipo, São pessoas muito intolerantes, não toleram certos tipos de coisas. São um tipo de profissionais que a minha vida pessoal está acima de qualquer coisa. Então, assim, deu 5,59, querida, tchau. e essa questão da geração depressão que falam na internet e tal, tu concorda que tem muita a depressão e que os casos aumentaram muito, Sim, né? sim, também. Eu acredito que essa turma Ansiedade. aí, essa turma sofre muito de ansiedade, sofre muito, tanto que fazem muita terapia, né? Que bom que fazem, Que bom quem faz, parabéns. que bom que Tem fazem. que fazer Os mesmo. que não fazem deveriam fazer, mas falta tolerância. Falta tolerância da galera mais jovem, porque eles precisam ser mais flexíveis, eles precisam ver que o mundo não é só sobre o que está acontecendo agora. O E é de mundo é sobre fato, tudo, a história, né? e especialmente porque nós queremos ver, sim, as nossas gerações, as próximas gerações se darem muito bem. Nós A precisamos gente precisa deles, por isso que a gente enche tanto essa mas coisa da guerra. precisamos deles engajados a ponto de saber que nem tudo é só sobre eles. Exato, que nem tudo gira ao redor. Propósito, às vezes, está na frente deles. Estou dando uma indireta à equipe para me trazer chocolatinho, às vezes. Né? Não, mas é verdade. Às vezes, não no meu caso, eu sou muito privilegiada com a equipe. Tem muitas pessoas, como tu disse, maravilhosas, mas existem casos que é legal a pessoa ver que às vezes o propósito quer ajudar. Não precisa ir para a África, gente. Às vezes está na tua frente uma palavra amiga, um abraço, Tá na um tua bom dia, como é que tu tá hoje? Isso faz a diferença. Cada sementinha que tu planta no teu colega, independentemente, porque o Brasil tem essa cultura de que, porque a pessoa tem hierarquicamente é uma questão organizacional, mas pelo fato de ela ser superior no sentido que ela organiza a equipe, não quer dizer que ela também não seja um ser humano. Então olha e fala, tá precisando de algo? Ter essa contribuição, acho que vai fazer muita diferença, né? Mas Isa, a gente trouxe também, vamos mostrar, né? Vamos. Porque assim, fofoca do mercado de luxo que acaba de acontecer, que a Prada comprou a Versace. A Versace, eu até vou ler um trecho do jornal o Globo que fala: a Versace fez seu nome celebrando o brilho e a fantasia. Isso são palavras do Globo, uma matéria que aqui está no G1, mas essa aqui que eu peguei uma passagem do jornal o Globo dando a referência. E isso é muito legal, Isa, que o desafio de como se posicionar na Versace, né? Em termos de ascensão do quiet luxury, o luxo silencioso, tendência entre os mais ricos do uso de peças mais discretas, sem logotipos nem estampas chamativas, com detalhes sutis e diferenciados. Já a Prada abraçou uma exploração contrária do significado de políticas de gênero e do estranho fascínio do chique feio. O grupo Prada, e isso é muito interessante, porque ele tem sido, dentro do mercado da moda, no luxo, ele tem sido um dos únicos casos de sucesso dentro da crise
global. E sabe por quê? Por conta da Miu Miu, que é uma das marcas dele, que também atinge a geração Z. Ou seja, a Prada tem inovado e agora, pelo que a gente leu aqui, eles trouxeram um grande executivo que atuou na Miu Miu para dar uma repaginada na Versace, para sair de todo aquele tradicionalismo sem deixar de lado a essência da Versace, que é maravilhosa, né? Então, e aí a nossa pergunta é: hoje a gente vê que o mercado de luxo ele é muito focado em naquelas mensagens nostálgicas, Sim, ligadas à emoção, muitas vezes lúdicas, assim. isso, a pessoa correndo em câmera lenta. Eu não estou desmerecendo, mas é que a gente vê isso o tempo inteiro. Aham. E, por outro lado, principalmente na mídia internacional, a gente vê as marcas, grandes marcas, saindo da caixa. Uhum. São duas gigantes, né? A gente, Duas maravilhosas, duas né? marcas gigantes. Mas o que, na tua opinião, essa união, assim, revela sobre o futuro do setor? Do O que mercado você de acha do luxo, e mercado você de luxo? atua num, né? Tipo, em termos de mensagens, de como você se posicionar. A Prada é um exemplo. Porque, assim, a Versace é uma baita marca. A Prada também. Por que que a Prada cresceu e a Versace foi vendida Uhum. por um preço bem menor do que o que deveria ser, né? Uhum. Se vocês lerem as matérias, vão entender melhor. Uhum. A Prada usou. A Versace manteve o tradicionalismo. Será que tem essa relação? O que tu acha? Eu acredito que tem muito a ver com a, o menos agora, o tal do quiet luxury, né? A gente está seguindo nessa linha. Eu acho que o luxo hoje ele tem muito mais a Menos ver, ostentativo. exatamente, tem muito mais a ver com o pontual, com o silencioso, com até muitas vezes o lúdico, né? E menos aquela coisa Over. over. E assim, E isso reflete até também, nos empreendimentos, inclusive que eu ia nos questionar. empreendimentos. Total. E os clientes de vocês, o que eles buscam? Eles buscam. A cultura brasileira, de certa forma, tem uma certa ostentação ainda que elas valorizam, Uhum. né? Diferente de culturas. Aqui a gente está falando de uma marca internacional, global, né? Mas a cultura brasileira em si ainda valoriza o status. Isso não é desmerecer, é entender o perfil para agir de forma eficaz dentro do marketing. Uhum. Então, tu acha que esse público ainda busca esse símbolo, tem essa necessidade de buscar um status? Uhum. Eu acredito que sim, Lari. Uhum. Inclusive, nós hoje não compartilhamos ali vibramos com uma matéria que saiu sobre as marcas, marcas brasileiras, né? UOL? Foi o UOL, né? Saiu Foi no o UOL, UOL, né? De empreendimentos aqui da nossa região, assinados por grandes marcas, né? Exatamente. Então, quem comprou esses empreendimentos assinados por grandes marcas, eles buscaram alguma coisa. Por mais que sejam marcas totalmente diferentes, né? A pegada de cada uma delas, uma é um pouco mais latente, essa questão do luxo, do dourado e tudo mais. Outras já são mais monocromáticas, mas o público gosta disso. Porque E acaba representando o consumidor de alguma forma, né? representa, além de agregar valor. Então, isso tem se desenvolvido bastante. Mas passa para o próximo. Vamos para outra marca que também mudou radicalmente recentemente de posicionamento,
Que é a Jaguar. Essa tá todo mundo essa falando. É a polêmica. Essa é também. polêmica, Essa hein? é polêmica. Difícil. Então, ali a gente colocou o antes e depois, né? Olha, 2 entrevistados vieram aqui e vão falar que, meu Deus, eu não compraria. Eu que gosto de Fiquei rosa, né? decepcionada. Eu jamais deixaria o meu departamento de marketing e comunicação fazer isso com a minha marca. But, né? Tu compraria um Jaguar assim com Não mais. Sim, é que ficou estranho, né, gente? Eu sou da opinião que Eu não o que tenho é que falar. clássico, porque isso aqui, pra mim, me remete a algo muito clássico, né? A gente tá falando de uma marca consolidada, clássica. É um pulo muito grande. Muito. muito. Não foi gradativo, Não, é um salto muito grande. mantendo a essência. Então, pode ser que A para um fonte, cliente tudo, né? de um millennium, talvez, compraria. Mas se você pega um perfil mais conservador, uma pessoa, né, mais madura, não sei, não acredito que isso. Mas aí que tá a questão. Será que essa geração que eles estão conversando sustenta o faturamento da empresa? Será que são eles realmente os compradores? Porque eles devem ter feito alguma pesquisa, se embasaram em algo para mudar dessa com forma, certeza, né? com certeza. Mas será? Porque eu vejo Não agora parece, tanto né? o outro público, eu vejo tanto a outra geração, a geração anterior, com Jaguar. Porque eu sempre, pelo menos, eu não entendo muito de carro, tá, meninas? Mas eu... Quantos Jaguar tu tem? Olha, deixa eu ver. Na Mas garagem. é uma marca que Minha me marca tem um remete... Porsche lá. que me remete a uma pessoa de pelo menos dos seus 40, 50, 60 anos com o Jaguar. Agora, o influencer eu consigo visualizar com outras marcas. Não sei. É que Eu ali também. chamou atenção, cheguei e tô indo embora, né? Pois é. Um rosa. Foi bem. Isso Não, aí e o foi- design do carro. E aí, até voltando ao que tu tá trabalhando agora, da CK, que trabalha com várias gerações, com 2 produtos distintos. Não estou comparando com nenhuma geração aqui, mas assim, o que você nos passa é que vocês mantêm a mesma essência, as mesmas qualidades, mas conversam com diferentes Exato. públicos. Não pega a marca da CK e faz o empreendimento rosa. Não, né? Então, difícil analisar e também julgar, né? Tanto, meninas, que para nós podermos nos posicionar nesse mercado de smart living, de imóveis com perfil mais compacto, o que aconteceu? Algo que há anos não se fazia dentro da CK, que foi trazer uma persona. Existe uma modelo que conta a história. Vou pegar em exemplo o Levels, né, que é o nosso breve lançamento aqui na Praia Brava. Para o Levels, nós contratamos uma persona, uma mulher jovem, nós deixamos subentendido de como que é a configuração da vida pessoal dessa persona, mas trouxemos essa humana para frente do empreendimento, antes da fachada do prédio. Então, tanto que no teaser é a vida dela acontecendo na Praia Brava. Ela vai curtir a Praia Brava, ela se cuida, ela sobe o Morro do Careca, ela se exercita, ela pega uma onda, ela, enfim, atravessa o Oswaldo Reis. Então, isso tudo mostra, faz uma conexão, tenta trazer mais para próximo de nós o jovem, né? Que seja a idade dela também fica subentendida, mas a gente consegue começar a montar a história e trazer o público desse tipo de produto para perto de nós. Fatores para se avaliar. Vamos para o próximo. O próximo é a Gucci, né, que foi uma das primeiras marcas de luxo a apostar no metaverso. Então eles criaram aí no Roblox, que é uma plataforma de jogos, né, online, colocaram a Gucci ali, inclusive
venderam, né, peças, lançaram peças digitais exclusivas ali no Roblox. O uso da tecnologia. As empresas ainda não entenderam a importância, como a Gucci agora, que eu entendi que eu estava. As empresas ainda não entenderam a importância do uso da integração de soluções tecnológicas, como a Gucci, que é uma marca de luxo, ousou. Então, se você já tem essa realidade, por que que o marketing não usa essa realidade de uma forma positiva? Sim, ótimos exemplos, parabéns. E aí, mostrando isso, a gente gostaria de que você também passasse ali, ó, insights sobre o futuro do mercado de luxo, conforme a pesquisa. O novo luxo, os desafios macroeconômicos, que aqui no Brasil não vê muito, mas o mercado internacional avalia muito o investidor internacional, as crises climáticas no mundo, e a gente tem vantagem de sobra para quem trabalha com marketing para o mercado internacional, é um baita diferencial. As questões de artesanato, que a gente falou do localismo, tecnologia e, mais importante de tudo, a importância da narrativa, de trazer, de construir, porque tão importante quanto se representar é as pessoas lerem sobre você. É você ter o reconhecimento de outras pessoas sobre as marcas. Você conseguir mostrar a sua interessância, né? Eu nem sei se existe essa palavra. Adorei, interessância. Mas mostrar o quanto é interessante. Exatamente. Você entender a narrativa daquilo que você está observando, comprar ou não, usar ou não, né? Para ver se realmente conecta com aquilo que tu acredita, com aquilo que tu precisa. E isso é uma coisa que eu procuro tomar muito cuidado ali na CK. Porque vamos pegar o ano de 2025, né? Que a gente tá tendo, eu tô tendo a oportunidade de trabalhar esses dois lançamentos desde a fase embrionária agora ao momento de pré e lançamento. É uma coisa muito profunda e muito gostoso de construir, porque você vai tendo você vai buscando as amostras, tu vai fazendo pesquisas e com isso você vai conseguindo construir algo que realmente faça sentido para o mercado que você trabalha, para onde aquilo vai acontecer e para quem realmente quer investir aqui na nossa terrinha. E a narrativa vai nos acompanhar ao longo dos 5 anos de obra e ainda mais, né? Porque faz parte do portfólio da empresa. É um legado. É um legado. E isso é bem legal que tu falou, porque quando você registra isso, às vezes a publicidade ela é um complemento da assessoria de imprensa, mas cada uma tem o seu papel distinto, né? E bem definido dentro do departamento de marketing. Mas enquanto uma ela vai construindo, vai contribuindo para o fortalecimento da marca, a outra deixa um legado permanente sobre o que faz parte da história da empresa. Lá na frente, muitos anos, está ali a matéria que tantos profissionais dentro da empresa quanto o seu gestor construíram. Então aí eu acho que entra também puxando para o nosso trabalho o valor de uma assessoria de imprensa para as empresas de terem a responsabilidade de trazer informações de fato interessantes com base, de fato, no perfil do cliente. Então aí a gente entende quem é o teu público. E às vezes não é só o comprador, é a pessoa que é fã da CK. Ou é a pessoa que sonha em comprar um CK. E é essa comunicação bidirecional que os relatórios precisam mostrar, que entende uma empresa e às vezes que ajudam a fortalecer e a definir o trabalho do departamento de marketing e engajar as estratégias.
Você tem mais alguma coisa para destacar? Quer mandar um beijo pro Zé? Meu Deus, se eu sair daqui sem mandar um beijo pro Zé. Não. Nós também, mas Zé. Chama já o Zé pra próxima. Com certeza. Eu acho que ele vai fazer a diferença aqui nessa bancada. Mas, porque com o bichinho certeza. tem conteúdo. Sim. E é papudo também. Assim como nós. Como nós, senão a gente tá até meia-noite aqui. Ai, meninas, mas assim, foi muito bacana, tá? Obrigada Que bom pelo que tu convite. Foi um prazer. Eu acho que assim, tem que vir mais rodadas, mais e mais rodadas. Mas, bora! Porque tem muita coisa, né, muita Isa? coisa legal acontecendo no nosso mercado aqui da construção civil, não só pegando Itajaí, os bairros, Nacional, né? os bairros de Itajaí, vamos pegar as cidades próximas a nós, outros estados, e a gente precisa trocar figurinhas, precisa beber dessas outras fontes, né? Como eu falei antes, porque a gente só se aprimora, entende que cada um tem a sua particularidade e o importante é a gente construir um produto e entregar algo que esteja de acordo com aquilo que o nosso cliente precisa e espera da gente. Então... Muito obrigada mesmo, Isa. Ó, uma honra tê-la aqui. A gente imagina. admira muito, assim como o Zé, a gente admira muito o teu trabalho, né? Tem uma trajetória linda no marketing e na comunicação. E o nosso objetivo é esse, trazer informações e mostrar que, principalmente nos dias de hoje, a comunicação se transformou e ela faz a diferença na vida, no coração das pessoas e no desenvolvimento de sociedades. Mostrar quem está por trás também, né? O marketing, a comunicação. Exatamente, que tá nos bastidores. O pessoal do backstage. Estamos aqui, pessoal. Obrigada aí por quem assistiu e até a próxima. E aí tem um clichêzinho, curtam e se Isso. inscrevam. Compartilhem. Tchau.